E esse sol quente, menino. Não, não é sol quente, nem o Data Show tá quebrado não com a luz amarela. Galera, em setembro é o mês chamado de Setembro Amarelo, porque nós fazemos uma campanha desde 2015 chamada Setembro Amarelo, certo? Que é em combate aí aos casos, né, de suicídio, de pessoas que por algum motivo tiram a própria vida. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? É, não que seja só em setembro, ou eu acho que isso precisa ser conversado o ano inteiro, né? Porque em algum momento as pessoas passam por problemas. Esse ano, então, um ano de pandemia difícil para todo mundo, não é só para vocês. É, mexe muito com o psicológico da gente, a gente está muito mais sensível, né? Mexe muito com essa questão aí, às vezes deixa a gente triste, desanimado, desmotivado, preocupados, né? Então é um ano que realmente a gente precisa estar forte, se fortalecer, né? E não abrir mão desse bem mais valioso que é a vida de cada um. Eu acho que nós temos tão pouco tempo é, de vida, por mim seria o dobro, né? Para a gente curtir mais, para a gente aproveitar mais, né? Tanta coisa para ser feita e não podemos assim abreviar isso. Eu acho que já é muito pouco, mas vamos lá. Então setembro, setembro amarelo, todos pela vida, né? Todos juntos, unidos para nos fortalecer, né? Nos ajudar cada vez mais, tá bom? Então assim, nós temos que ter a sensibilidade de perceber às vezes o grito de socorro das pessoas. Às vezes a pessoa está querendo conversar, a pessoa está querendo falar com você, ou então a pessoa está muito calada, não diz nada, está isolada. Então nós temos que ter essa percepção, essa sensibilidade de entender o que está acontecendo por trás daquele silêncio, daquela tristeza ou daquela rebeldia. Né? São sinais, às vezes são frases que são ditas. Né? Eu tenho muito medo, né, de receber uma notícia de alguém que tirou a vida e depois eu ficar pensando, poxa, o que foi que eu deixei de fazer? Porque será que eu não dei a atenção que eu deveria? Será que eu não conversei o suficiente? A pessoa talvez tenha tentado se aproximar e eu não percebi. Então eu tenho muito medo disso, né? Então eu faço o possível, mesmo nessa loucura de vida corrida, tentar estar atento a alguma coisa. E se por acaso eu estiver a mil correndo, porque são várias escolas, são várias salas, a gente às vezes não tem tempo para parar. Me parem, diga, professor, eu queria conversar, né? Às vezes acontece o contrário. Uma vez uma aluna me parou do nada, professor, o senhor está bem? Cara, aquilo foi igual um balde de água fria, assim, porque eu não estava preparado para ser parado por alguém preocupado como é que eu estava. E aquilo foi tão bom, né? E eu disse, não, estou com alguns problemas, a correria, estou cansado, mas está tudo bem, obrigado por ter me parado, né? Então, me parem. Ou então, vocês têm assim um leque de pessoas próximas para poder conversar, né? Mas a gente tem que estar, gente, atentos a esses sinais, né? Existem algumas frases, por exemplo, né, que servem de alerta. Quando a pessoa diz, às vezes parece até brincadeira, né? Eu preferi estar morto. Mas pode ser que ali tenha um pedido de socorro. A gente tem que prestar atenção. Eu não posso fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. Né? Não é bem assim. A pessoa tem que tentar, tem que ter a perseverança para conseguir e fazer. Eu não aguento mais. São frases que às vezes tem que alerta, sabe? Acende a luzinha de alerta. Eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros, para os meus pais, para a minha família. Às vezes porque perdeu o emprego, às vezes porque não passou no ano, não passou no Enem, está desempregado. E assim, você sente esse peso, né? É, e você não é um peso, né? Os outros vão ser mais felizes sem mim. Não vão ser mais felizes, mentira. Né? Então a gente tem que entender, pessoal, que nós não estamos só. Você não está sozinho. Certo? E outra coisa, é normal se sentir triste. Eu passei por momentos assim
em algumas fases da vida que a gente pensa besteira, sabe? Que a gente olha para um problema e olha com a lupa de aumento, e quando o tempo passa, que você vai olhar para trás, aquele problema era pequeno, era mínimo, né? Mas naquele momento era difícil, né? Doía, a gente sofria, a gente sentia uma tristeza, né? Naquele momento. Mas passa, as coisas passam, o tempo ajuda, né? A curar muitas coisas e a passar. Então a gente precisa estar abertos ao diálogo. Nós precisamos conversar. Nós não estamos sozinhos, mas se a gente não falar, as pessoas não vão entender, não vão adivinhar, elas não têm bola de cristal, né? A gente precisa verbalizar o que a gente está sentindo. Seja alguém de confiança, seja uma pessoa próxima, seja um professor, uma coordenadora, um coordenador, uma diretora, enfim, seja os diretores de turma, seja os vizinhos, seja alguém da igreja, seja alguém amigo seu de infância, mas tente conversar. Às vezes, se aquela pessoa não souber ajudar, outra pessoa sabe. Eu sei que a gente não tem esses cursos de psicólogo, de terapeuta, ninguém fez psicanálise, mas ajudar é a melhor coisa que a gente pode fazer, é conversar, é acolher, né? Acolher, ouvir. Às vezes só ouvir basta, né? Então dar a voz a quem precisa de você, ou então você dar a sua voz para os outros, porque você é que está precisando. Né? Nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar mais, ouvir mais, estar mais atentos, né? Mais sensíveis a tudo isso. É necessário falar, gente, porque não dá para adivinhar. Me desculpem, mas não dá. Né? Falar liberta, falar é a melhor solução. É a melhor solução, certo? Então, assim, eu sei que em algumas situações é difícil falar, é difícil se abrir. A gente tem medo de que as pessoas vão achar bobagem, besteira, vão julgar a gente. Mas a gente precisa ter coragem de conversar com alguém. A gente não pode guardar tudo só para si, porque senão um dia a gente explode, sufoca. E principalmente agora, né? Nós estamos numa pandemia que a gente tem uma oportunidade de passar mais tempo com a família em casa, por exemplo, se aproximar mais, conversar mais com os amigos, não é porque a gente está distante que não possa conversar, manda uma mensagem, liga para a pessoa, né? Então, assim, existem formas e formas hoje em dia de a gente estar próximo. Eu, por exemplo, me sinto próximo a vocês dando essa aula aqui. Eu tenho certeza que vocês assistindo também sentem a presença do professor como se fosse na sala de aula. E daqui a pouco a gente vai voltar, vai estar todo mundo junto de novo, certo? Então, assim, quem pode nos ajudar, né, na maioria das vezes, é quem está ao seu lado. É a pessoa que está mais próxima, certo? E não espere muito que as pessoas venham até você. Vá até elas. Não espere que as pessoas percebam. Às vezes não é culpa delas perceber, é porque talvez não tenham a maturidade, ou a visão, a percepção, sabe, a sutileza de entender. Mas se isso não existe, vá até elas, né? E verbalize. Entendeu? Não tenha medo, não tenha medo de falar. Até porque não é drama, não é draminha, não é se fazendo de vítima, não é para chamar a atenção, não é falta de Deus, nem muito menos frescura, besteira, bobagem. O que você tem a falar importa, né? Importa. Então converse, não tenha medo, busque, não tenha medo, busque, busque ajuda nesses momentos, tá certo? Tem uma frase assim que eu achei legal que eu coloquei aqui do Paulo Coelho: não desista. Geralmente a última chave no chaveiro é a que abre a porta, né? A última chave, você dá um monte de chave, às vezes é a última que abre o cadeado, né? Então assim, a gente não pode desistir, a gente tem que caminhar, né? A gente tem que, embora seja difícil, eu sei, né? Embora a gente tenha dificuldade, mas é para isso que a gente existe, que as pessoas, que a família, que os amigos existem, para ajudar, né? Para que você possa falar. E você às vezes também, quando está ajudando o outro, serve demais para você. O bem que você está fazendo a alguém conversando, acolhendo, ouvindo, serve também para você. Aqueles conselhos que você está dando, serve também para você.
né? Então não se sinta também um caso perdido, né? Não se sinta o caso perdido. A gente tem que se sentir valorizado, amado, né? A gente tem que criar em nós sentimentos de gratidão, de amor, de esperança, de fé, né? De luta que vai dar certo. Então, é um conselho que eu dou: se afaste um pouco de pessoas às vezes que querem lhe botar para baixo, que não acreditam em você. Às vezes eu não gosto de ouvir coisas negativas das pessoas, eu tento não escutar. Naquele momento eu me afasto um pouco, sabe? Porque às vezes isso prejudica, faz mal, né? Porque você não sabe o poder das palavras, né? Às vezes uma besteirinha que você fala pode prejudicar tanto alguém. Então tenha um pouquinho de mais cuidado consigo mesmo, com os outros, né? Evitem é, se aproximar de problemas, já baixa os que a gente tem na vida. E tem gente que ainda cria mais, né? E tem gente que adora problema, adora, né? Dificuldade, tudo, sofrimento. E tem gente que ama sofrer, que pega as feridas e ainda passa as unhas, né? E não vai cicatrizar. E a gente precisa cicatrizar as coisas que estão mal resolvidas. A gente precisa se curar, se amar, se perdoar, perdoar os outros, que eu sei que é difícil. Ter paciência com os outros, né? Para que as pessoas tenham com a gente também, certo? Então, assim, eu sei que é difícil muitas coisas, eu sei que o momento está mais difícil ainda, mas eu também acredito que é possível a gente caminhar, continuar aí vivendo, aproveitando as coisas que tem para aproveitar. Nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como as coisas no mundo tecnológico instantâneas. Nem tudo acontece na hora que a gente quer. Né? Tudo leva um tempo, nem eu acho que tudo tem sua hora, né? Um momento de acontecer, um momento da gente ganhar dinheiro, um momento da gente viajar, da gente se casar, da gente namorar, da gente fazer tudo o que quiser, certo? Então, tudo tem um momento. E a gente não pode, como é que se diz, se angustiar, né? Por as coisas que não dependem da gente. Por exemplo, gostaríamos de estar na escola, nas aulas e tal, normal como sempre, porque parece que tiraram isso de nós, né? Aquilo que era nosso, nosso direito à aula e tudo, mas não é culpa nossa. E se Deus quiser, a gente vai voltar e uma vacina vai ter aí para todo mundo, né? E tudo vai ficar bem. É assim que a gente espera. E aliás, isso tudo vai ficar melhor, né? Porque a gente tem que sair dessa pandemia, por exemplo, melhores do que a gente entramos, do que nós entramos. A gente tem que sair dessa pandemia pessoas assim transformadas, melhoradas. É assim que eu espero, né? Que todo mundo tenha evoluído mais, amadurecido mais. Tá joia? Gente, contem conosco. Tamo junto, né? Tamo junto mesmo. Não se sintam desamparados. Contem com a gente, conversem, falem, se abram, certo? É, parem a gente, né? Os professores, por exemplo, também precisam ser escutados, né? Estejam, ajude, né? Às vezes uma palavra amiga, às vezes com gentileza, né? Faz tanta diferença, né? Com a educação, tratar bem, né? Acolher, ser cordial com as pessoas. Não tem coisa melhor do mundo, gente, do que tratar bem aos outros. Eu tenho uma frase que eu aprendi na vida que diz que melhor do que ser feliz é fazer os outros felizes. Então, aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem a nós, faça você a eles. Isso é a famosa regra de ouro. Se todo mundo fizesse assim, a humanidade seria outra, tá bom? Um abraço, até a próxima e estamos juntos. Valeu!